Pessoal do sétimo ano, tudo bem com vocês, minha gente? Espero que vocês estejam bem, né? Se recuperando aí na luta, a gente na nossa batalha aí, né, contra o coronavírus, pedindo a Papai do Céu que nos proteja, nos abençoe e que permita que nós retornemos, né, para a escola. Muita saudade de vocês e queria estar com vocês, né? Vejam, abre uma ficha de estudos de artes que eu enviei para vocês essa semana, porque a nossa aula de hoje vai ser sobre a ficha de estudos de revisão que vocês vão estudar para a nossa atividade avaliativa do dia 24 de julho da segunda unidade. Então eu enviei para vocês, por meio do Google Classroom, uma ficha de estudos com os tópicos, como eu faço com vocês, 10 tópicos da ficha de estudos, e enviei também 6 questões para vocês responderem no caderno. Então vejam, façam essa atividade de revisão e estudem pela ficha de estudos, porque senão vocês vão ter dificuldade para fazer a nossa atividade avaliativa no dia 24 de artes, certo, minha gente? Outra coisa, outro detalhe, veja, dia 16 de julho nós não tivemos aula de religião, nem vídeo, nem atividade, porque foi feriado de Nossa Senhora do Carmo, feriado municipal, por isso não teve aula, certo? Então vamos começar fazer a revisão da nossa ficha de estudos de artes. Peguem aí, abram aí. Então veja, os assuntos que vão cair na segunda unidade dessa atividade avaliativa. Produção artística na Renascença, que a gente viu, e as estações do ano em muitos estilos. Vimos esses dois assuntos. Então vamos lá. Tópico 1 da ficha de arte da segunda unidade de revisão. O Renascimento foi um movimento de renovação cultural, ocorrido no século XVII, que se estendeu até o século XVI. Ocorrido no século XII, que se estendeu até o século XVI, tendo se difundido por toda a Europa. Quer dizer, qual foi o período que surgiu, né, que se desenvolveu o Renascimento? Entre o século XII, em torno de 1100, né? 1100, 1120 depois de Cristo, e durou até 1580, 1590 depois de Cristo, né? E o Renascimento surge aonde? Na Europa, né? Na Itália. O nosso segundo tópico de arte, de revisão. Leonardo da Vinci foi um artista que ficou conhecido por ser um grande expoente do Renascimento, quer dizer, tendo sua obra se destacado como grande representante deste movimento. Sua mais famosa obra foi o quadro Mona Lisa. Quer dizer, quem é o principal artista do Renascimento? Leonardo da Vinci. Qual é o principal quadro, a principal obra de arte do Renascimento? Mona Lisa, né, o que se destaca mais. Terceiro tópico. Dentre as principais características do Renascimento, podemos destacar a centralização da figura do homem. Se na Idade Média a arte era centrada em Deus, no Renascimento o centro da arte era a humanidade. Quer dizer, na Idade Média, que foi o período que foi antes do Renascimento, né? A Idade Média ela dura entre o século V depois de Cristo, o ano 470, e vai até o ano de 1100, 1150, em média, depois de Cristo, né? É a Idade Média. Durante a Idade Média, a arte, né? Tudo que os artistas faziam era voltado para Deus. Então, nos quadros eles pintavam Deus, pintavam os anjos, Jesus, né? Era essa arte que eles faziam. Eles não faziam outro tipo de arte. E durante o Renascimento, o que eles fazem? Eles começam a pintar o homem, né? O ser humano. Tem até um quadro que é assim, não sei se vocês já viram, é o dedo de um homem, dedo de um ser humano, com o dedo de Deus, né? Um tocando o outro, né? Então veja, os artistas começam a pintar o homem, né? Leonardo da Vinci, ele faz muito isso. Vamos lá. Vamos para o quarto tópico. Sim, tem o quadro da Mona Lisa, né? Que é o período que ele foi pintado, né? Entre 1503 a 1506 depois de Cristo. Quem pintou a Mona Lisa foi o Leonardo da Vinci. Quarto tópico. Durante o Renascimento, os artistas buscavam auxílio e investimentos para realizar e produzir suas obras de arte. Os patrocinadores das artes eram chamados de mecenas. Quer dizer, para você pintar e
você poder sobreviver de arte, você precisa vender as suas obras, não é? Os seus quadros, a sua obra de arte. Mas nessa época, ninguém tinha dinheiro para isso. As pessoas pobres, os camponeses, dependiam, né, do dinheiro só para comprar comida e sobreviver. Quem é que mandava fazer arte? Quem é que comprava arte? Os ricos, né? Os poderosos, os políticos, os senhores da igreja, os bispos, os padres, né? Essas pessoas que encomendavam artes aos artistas e que tinham dinheiro, receberam o título de mecenas. Mecena era a pessoa que patrocinava, né? Que comprava obra de arte ou que pedia a um artista para fazer arte e depois pagava ele. Era a forma que o artista tinha de sobreviver, né? E ter o seu pão de cada dia. Fazer arte sempre foi difícil, gente, na história da humanidade. Nunca se deu muito valor à arte, né? Até hoje, infelizmente, isso acontece, né? Quinto tópico. Ao abrir o mundo, a intervenção do homem, o Renascimento sugeriu uma mudança da posição a ser ocupada pelo próprio homem. Quer dizer, na Idade Média, o centro do mundo era Deus. No Renascimento, o centro do mundo passa a ser o homem. Tudo é o ser humano, tudo é a humanidade. Sexto tópico, acho que é o sexto tópico. Graças a essa preocupação do Renascimento em revelar ao mundo, suscitaram valores e questões que se fizeram presentes em outros movimentos concebidos ao longo da história ocidental. Quer dizer, o Renascimento, ele é o grande movimento que vai estimular as pessoas a pensarem, a questionarem, a refletirem, a indagarem, a perguntarem o porquê disso, por que isso é assim, por que acontece, por que a humanidade sofre, por que existe pobreza, por que existe desigualdade, por que existem ricos e pobres, por que existe a arte. Graças ao Renascimento é que tudo isso vai surgir, todas essas perguntas vão surgir. Temos aí na página 2 da ficha de estudos de arte, o quadro Leonardo da Vinci, né, dos maiores, o principal artista do Renascimento, um dos principais. Aí nós temos agora o sexto tópico agora. Os artistas do Renascimento retratavam as 4 estações do ano, com detalhismo, estruturas, formas, plantas, animais e seres humanos. Dentre os elementos que os artistas retratavam com perfeição, que simbolizavam as mudanças do tempo ao longo do ano. Quer dizer, nos quadros do Renascimento, se usa muito assim, o ser humano na natureza, o ser humano numa paisagem, o ser humano numa floresta, o ser humano junto de uma árvore, o ser humano junto com plantas, o ser humano no sol, o ser humano no verão, no outono. Então era uma forma de você destacar, né, o papel da natureza na vida do homem. O homem e a natureza são um só. Essa era a visão do Renascimento. Oitavo tópico. Dentre os artistas do Renascimento, Sandro Botticelli retratava com frequência a primavera em sua obra. Então, se eu perguntar a vocês, quem era o artista que destacava nos seus quadros, nas suas pinturas, a primavera, vocês vão dizer que é Botticelli, né? Tópico 9. Pieter Bruegel foi um artista do Renascimento famoso por retratar em sua obra constantemente a estação do inverno. Então, Pieter Bruegel retratava o quê? Quadros mais tristes, mais sombrios, né? Com muita sombra, pouca vegetação, as árvores secas, é uma característica do inverno, né? E já Botticelli retratava o quadro dele com muitas flores, muito sol, muita luz, né? Muitas cores, tudo que tem a ver com a primavera, né? Que acontece tudo isso, as flores desabrocham, né? As folhas nascem, as árvores ficam bonitas, né? Verdes, o sol sai, né? 10º tópico e último da ficha de estudos de arte. Giuseppe Arcimboldo foi um artista renascentista famoso por retratar em sua obra as 4 estações do ano, utilizando alimentos para dar forma à sua arte. Quer dizer, Giuseppe Arcimboldo era um artista que ele usava, por exemplo, ele podia usar uma maçã para representar o seu nariz, né? Um pedaço de mamão para representar a sua boca, né? Uvas para representar os seus olhos, né? Que mais? Deixa eu dar outros exemplos de frutas. Bananas para representar os cachos do cabelo, né? Que a banana parece um cacho de cabelo.
Então veja que cada artista do Renascimento tinha um estilo, né? Uma característica em si. É bem interessante, né? Usem a ficha de estudos em proveito de vocês, minha gente, que eu fiz com muito carinho e é uma ficha de estudos bem sintetizada, né? Ela está tudo condensado que a gente viu até agora. Espero que vocês tenham conseguido compreender um pouco do que eu transmiti para vocês hoje. Façam atividade de revisão de artes, consultem a ficha de estudos de arte de vocês, assistam esse vídeo, se precisar, volte, veja novamente, repita, anote no seu caderno, responda as questões de revisão no caderno, não é na ficha. Quem puder imprimir a ficha, imprima. Quem não puder, baixe e deixe no celular. Quem não puder nem baixar, nem imprimir, tire um print, deixe no celular para poder ficar estudando. Certo, minha gente? Faça as atividades, viu? Então, pessoal, um abraço para vocês. Tudo de bom, minha gente. A gente vai se encontrar e tudo isso vai passar.